Um rapaz chamado Gabriel me pediu para comentar a seguinte frase: o Estado é natural da humanidade. Para mim, o Estado é natural. O Estado é um mal necessário, não quer dizer que eu ame o Estado, porque nos meus vídeos eu sempre defendo a existência do Estado, porque a sociedade ela precisa de uma organização política também, e não apenas econômica. São duas esferas diferentes, a organização política e a organização econômica, e as duas precisam existir para que surja um equilíbrio na sociedade. Política e economia devem se equilibrar. Então, o Estado é um mal necessário que nós precisamos na vida em sociedade, porque o Estado, no meu ponto de vista, ele precisa atuar como um guardião dos valores, como um guardião da ética, daqueles fundamentos que são necessários para que a sociedade possa sobreviver. E nós temos que fazer uma diferenciação entre Estado e governo, porque as pessoas estão confundindo o Estado com o governo. Notadamente aqui no Brasil, eu vejo que muitas pessoas olham para esses últimos 13 anos e meio de governo petista, ficam furiosas, o que é explicável, e dizem que tudo isso ocorreu, todas essas corrupções, esses desmandos, por causa do Estado. Dizem que o Estado é culpado por tudo isso. Não, não é o Estado. O governo petista é que é culpado por isso. E o governo tentou se apossar do Estado, só que o Estado é mais do que o governo. O Estado ele incorpora os próprios valores de uma sociedade como um todo. É por isso que eu ouso afirmar que o Estado é como um ente moral da sociedade, da nação. Para os anarcocapitalistas e libertários não existe nação, Estado-nação, existe apenas território, né? E o que comanda as relações entre as diferentes sociedades, cada uma com o seu território, é o mercado. Mas eu vejo a coisa sob o seguinte ponto de vista: se o Estado não existir em cada território, em cada sociedade, um Estado-nação, nós caímos nas mãos de um governo mundial. De um governo mundial. Então, olhem só, muitas pessoas lutam contra o Estado, fazem de tudo para derrubar o Estado, mas estão favorecendo um governo mundial que está se impondo, que a médio prazo vai virar um Estado mundial que vai comandar a humanidade como um todo, destruindo as culturas regionais, como vem ocorrendo, destruindo a soberania nacional, a liberdade individual das pessoas. Então, o Estado, ele atua como um órgão protetor de cada sociedade. O Estado é o guardião dos valores particulares de toda a sociedade, para que cada país, com a sua população, possa ser do jeito que ele é. Porque a hora que todas as soberanias nacionais caírem, que é o que a globalização quer, e nós tivermos apenas um governo mundial, daí sim que nós seremos oprimidos, daí sim que nós não teremos liberdade e não teremos para onde correr. Então eu acredito que os libertários e os anarcocapitalistas eles deveriam enxergar a coisa sob este ponto de vista, pois ao atacarem o Estado-nação, o Estado de um país, estão favorecendo o governo mundial, o governo global. Eles estão trocando um governo pelo outro, ou um Estado por outro Estado, né? Bem entre aspas, um Estado mundial, que terá, né, neste caso, o domínio e o comando sobre toda a humanidade. Então, nós precisamos ter dentro de uma sociedade o poder político e o poder econômico para que as coisas se equilibrem, porque o mercado ele precisa sim de algumas imposições,
Não pensem vocês ingenuamente que o mercado ele é honesto, ele é justo, ele é correto, que não vão surgir cartéis no mundo anarcocapitalista, né? Nos livros de anarcocapitalismo lá não existem cartéis, né? Mas por quê? Porque são teorias, nas teorias tudo é perfeito, mas na vida real, no dia a dia, é claro que as grandes corporações elas vão se juntar entre si para formarem complôs para dominarem os grupos menores, as corporações menores, a livre iniciativa. Então o Estado ele precisa existir para contra-equilibrar as forças econômicas. Isso não é ser contrário à liberdade econômica, à liberdade individual, é apenas colocar um sistema de pesos e medidas dentro da sociedade para que as coisas possam se equilibrar, porque do contrário nós acabamos gerando uma sociedade desequilibrada, como é o caso aí deste mundo globalizado que está a passos largos, onde o que importa é apenas o ter e não o ser, onde as pessoas acreditam que a felicidade se reduza apenas ao poder de compra. E a humanidade está feliz com este mundo globalizado? Claro que não. Nós vemos ao entorno do globo terrestre que a humanidade está infeliz, que as pessoas estão frustradas, que não é apenas o poder econômico que confere a felicidade para as pessoas, mas sim os valores que elas têm e alimentam dentro de si. E o Estado, ele ajuda a guarnecer e proteger esses valores, não o governo, porque o governo ele é ocupado por grupos, pessoas que têm interesses particulares e que se utilizam do governo para explorar e prejudicar a sociedade. Eu sou contra o governo, mas não contra o Estado. Ou melhor, eu sou contra um governo corrupto, mas a favor de um governo ocupado por pessoas honestas que respeitem os valores do Estado, porque o Estado ele corporifica o próprio espírito do povo. E no Estado estão alguns valores que são legados de uma geração para outra, porque se nós ficarmos apenas com o mercado, no âmbito do mercado, da economia, tudo é transitório, tudo é passageiro, nada é sólido no âmbito do mercado. As coisas mudam de um ano para o outro, de um mês para o outro, de uma semana para outra ou de um dia para o outro, porque o mercado ele é instável. O mercado ele está fundamentado e baseado nas necessidades momentâneas dos seres humanos, que não são as mesmas necessidades no momento seguinte. Então, se nós tivermos apenas o mercado comandando nossas vidas, que não tem valores a médio e longo prazo, o que vai acontecer? Nós caímos no niilismo, que é justamente este mundo globalizado dos dias atuais, onde apenas importa o ter, mas não o ser. Mas um Estado que seja o guardião dos valores, ele se preocupa com o ser, aquilo que a sociedade é, aquilo que o Estado-nação é e precisa ser para que as novas gerações possam receber valores válidos, que elas, por sua vez, podem passar para as gerações seguintes, porque a sociedade ela precisa ter uma continuidade. Há determinadas coisas que não podem morrer de uma geração para outra. E o Estado tem a função de passar essas coisas adiante, porque o Estado, como eu disse, ele deve ser o guardião dos valores morais. E o Estado não é o governo. As pessoas confundem o governo com o Estado, elas olham para o PT, toda essa roubalheira, e dizem que a culpa é do Estado. Não, a culpa é do governo. E o governo ele precisa pautar as suas ações na ética, na moral e nos valores que são corporificados pelo próprio Estado. Vamos pensar assim, o Estado é como se fosse o espírito e o governo é como se fosse o corpo. E o corpo precisa atender ao espírito. Então o governo ele deve respeitar
pregar e levar adiante os valores que são corporificados pelo Estado. Assim se tem uma sociedade sólida, equilibrada e que permite o desenvolvimento individual das pessoas, coisas que nós não tivemos aqui no Brasil nesses últimos 13 anos e meio, porque fomos dominados por um governo corrupto, por um governo preocupado apenas consigo mesmo e os grupos do seu círculo de interesses. E o Estado, ele também protege os cidadãos contra a inversão de valores, contra a exploração dos inescrupulosos do próprio mercado, porque não sejamos ingênuos ao ponto de acreditar que os agentes do mercado eles são bonzinhos, que os agentes do mercado vão obedecer à lei da oferta e procura, os agentes do mercado vão se associar entre si para destruírem outros agentes que compartilham de pontos de vista e interesses diferentes, né? Então, o mundo da teoria ele é muito diferente do mundo da prática. E o mundo da prática é um mundo cruel, porque o ser humano ele é egoísta e maldoso. O ser humano ele não respeita os seus semelhantes se não existirem leis fortes o obrigando a respeitar os seus semelhantes. E é por isso que o Estado deve existir. É o mal necessário na sociedade, mas determinados males nós precisamos aceitar para que nós possamos viver pacificamente com os nossos semelhantes. Certo, gente? Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!